E então temos a volta do Sr. Frio no universo animado. Sim, ele está de volta em Batman no futuro, mas agora é pra dizer adeus definitivamente. Meltdown, ou Derretimento, é o 7º episódio na hora de produção e o 5º episódio na hora de exibição, tendo sua primeira exibição em 13 de fevereiro de 1999. Contando com o roteiro de Hillary J. Bader, Alan Burnett, direção de Kurt Jada, a animação foi feita pelo Coco Dongen Animation Co. Na sinopse, cansado de ter que usar um traje de pele de plástico que pode rachar a qualquer momento, Derek Powers decide tentar ter um corpo saudável clonado de seu original danificado. No entanto, o procedimento é testado primeiro no Sr. Frio. A princípio, parece que o procedimento funcionou, e ele tenta levar uma vida normal e pacífica. Infelizmente, ele logo descobre que o procedimento é um fracasso e as pessoas em quem ele confiava o traíram. Buscando vingança, a personalidade maligna do Sr. Frio renasce. O episódio anterior que nós tínhamos visto, o Sr. Frio foi em Frio Conforto, nas Novas Aventuras, onde havíamos descoberto que o personagem estava passando por um processo que tinha perdido o seu corpo. E não lhe restava mais nada a não ser buscar a vingança contra tudo e todos, pois ele não tinha mais uma esposa para tentar ser uma boa pessoa. No final da trama do episódio antigo, nós somente vimos sobrar a carcaça do corpo do Frio, mas sua cabeça havia desaparecido. Eis então que nós temos aqui o retorno dele, o retorno da sua cabeça, para fazer parte então desta trama de Batman do futuro. No primeiro momento, a produção hesitou em trazer de volta o Victor Freeze. Como o próprio Bruce Timm destaca, o Sr. Frio é um personagem que tem sido muito próximo e querido ao meu coração desde a primeira temporada do show original. Ele é um daqueles vilões especiais que eu acho que, se vamos trazê-lo de volta, é melhor termos uma boa história para contar sobre ele, visto que você não deve desvalorizar o personagem trazendo de volta com muita frequência. Toda vez que trouxermos o personagem de volta, eu queria que fosse uma espécie de evento especial. O Paul Dini chegou a brincar declarando o seguinte: nós teríamos um episódio onde o Bruce Wayne abre o seu freezer e a cabeça do Sr. Frio está lá em uma jarra. E ele apenas diz: algum dia, Wayne, algum dia eu transformarei os seus ossos em gelo. E eu irei. E o Bruce apenas bate a porta do freezer. Isso é o que queríamos fazer. Mas então, fizemos outra coisa. E é sempre bom lembrar que o Sr. Frio, tal como nós conhecemos, veio a partir do Batman Animated Series. O personagem era outra coisa no tempo dos quadrinhos, como o Sr. Zero. Depois teve uma mudança do nome na série de 66, mas nunca foi uma figura muito benquista na galeria de vilões do Batman. Foi a partir do Animated Series que realmente o Sr. Frio alçou o voo e é um dos vilões mais conhecidos dessa galeria, inclusive no seu visual, que na época teve a construção do seu conceito através dos desenhos do Mike Mignola. Esse novo design do Sr. Frio para Batman no futuro acabou sendo baseado no trabalho do Kelly Jones. Conforme ressalta o Bruce Timm, ele tinha criado um design interessante para o Sr. Frio, onde ele tinha uma aparência de robô gigante, e ele iluminou o interior do seu capacete para que seu rosto estivesse sempre iluminado. Então ele tinha um rosto com uma silhueta estourada. E a arte do Kelly Jones, com essa visão um pouco mais expressionista da coisa, combina muito bem com o que é o ar futurista de Batman do futuro, trazendo uma boa repaginada pro vilão dentro dessa nova versão do universo do morcego. E não só temos a concentração em trabalhar o design do personagem, o seu visual, mas também o seu interior, porque nós temos aqui o Sr. Frio tentando se regenerar de certa maneira. O episódio constrói duas discussões envolvendo o Sr. Frio. Enquanto o Bruce Wayne se recusa a acreditar que o Victor realmente se reformou e rejeitou completamente os seus velhos hábitos, nós temos o Terry do outro lado acreditando que sim, ele pode ter mudado, que nós temos uma nova personalidade pro antigo vilão do Homem-Morcego. Essa é uma outra boa maneira de você construir o relacionamento do Bruce com o Terry, cada um tendo uma visão envolvendo inclusive os antigos vilões do Batman. Alguém trazendo uma perspectiva um pouco mais positiva, que é o Terry, que é um adolescente que ele pode ter um pouquinho de empatia com os personagens que ele combate, mas ao mesmo tempo você tem um Bruce Wayne um pouco mais envelhecido, ranzinza, amargurado, que passou por altos problemas no passado. Com o Sr. Frio, por exemplo, você consegue entender um pouco o lado do Bruce Wayne, porque você tem todo o desenvolvimento do Sr. Frio encontrando a Nora, o Batman tentando ajudar, você teve até a animação em longa-metragem, onde o Sr. Frio termina um tanto quanto feliz por tudo que está acontecendo com a sua esposa, mas mesmo assim o Victor volta posteriormente para cometer suas vinganças de uma maneira muito mais fria do que ele já era. Então o Bruce Wayne já vivenciou várias experiências com o Sr. Frio a ponto de entender que realmente é difícil esse personagem, esse vilão, conseguir se regenerar. Não seria agora, no futuro, que isso iria acontecer, mas o Terry tem um pensamento diferente. E quando nós chegamos no final do episódio, nós vemos que os dois personagens têm razão. O Terry em pensar que o Sr. Frio sim pode ser uma boa pessoa, ele fica por um bom tempo realmente sendo um cidadão modelo, tentando ajudar pessoas. Mas infelizmente, através do Derek Powers e sua empresa, o Sr. Frio se vê na posição de ter que enfrentar aí os seus carrascos de uma maneira um pouco mais violenta.
Mas ao mesmo tempo ele tenta ajudar o Terry no final, tenta ajudar algumas pessoas lá dentro do prédio que seria detonado. Então são várias linhas tênues que vão sendo traçadas envolvendo o que é a montanha-russa de emoções que o Sr. Frio vai sentindo com o passar do episódio. São muitas coisas sendo estabelecidas. E além do mais, não é só o Sr. Frio que aparece aqui, porque nós temos uma participação muito maior do Eric Powers sendo o grande vilão do Batman do futuro, que é o Blight. Inclusive o título do episódio ele tem dois significados, tem um duplo sentido. Meltdown fala sobre derretimento. Você tanto pode estar falando sobre o Sr. Frio aqui com o gelo sendo derretido, mas ao mesmo tempo você tem o calor do Derek Powers, você tem fogo contra frio aqui. Então o episódio significa tanto o retorno quanto o falecimento do Sr. Frio e ao mesmo tempo a estreia do Blight. A trama toda é um prenúncio também para o futuro envolvendo o vilão. A pele artificial que Powers está usando para esconder sua condição está se tornando cada vez menos durável, e ele está queimando essa pele em um ritmo muito mais rápido. Isso chegará ao auge durante o episódio chamado Ascensão. E até no final do episódio você não tem necessariamente o Batman Terry McGinnis contra o Sr. Frio, aquele embate clássico do vilão versus o herói, mas sim é o Sr. Frio contra o Derek Powers. Derek Powers se revelando como o esqueletão lá do Blight e caindo na porrada então com o Victor Freeze. O Batman meio que entra de gaiato no navio ali tentando impedir que as coisas piorem. Então por mais que o episódio aparente aqui termos o Sr. Frio como grande vilão e a volta dele, bem verdade, o grande vilão da trama é o Blight. É realmente ele cada vez mais ascendendo para ser o vilão que cada vez mais perturbaria a vida do Terry McGinnis. De certa forma, esse episódio é uma boa finalização de todo o arco do Sr. Frio criado para este universo animado. É um personagem que ele é um pouco difícil você simplesmente retratar como vilão. Ele tem altos e baixos nesse sentido, justificativas plausíveis envolvendo algumas ações deles, mas no cerne da construção dele, envolvendo sua esposa e toda a tragédia que ele vive, realmente você tem um personagem profundo aqui. E esse episódio tenta retratar um pouco dessa profundidade. Não tenta jogar ele para um lado ou para o outro. Na verdade, você tem camadas aqui estabelecendo o que é esse personagem. Sim, ele é uma dicotomia envolvendo o bem e o mal. As suas justificativas de ações são complicadas de serem traduzidas, mas o episódio tenta retratar isso de uma maneira que no final você pelo menos tem um ato bondoso pela parte do personagem. Diferente das Novas Aventuras, onde o personagem terminava como uma figura vilanesca mesmo, tratava o mal e simplesmente era isso, aqui você tem uma visão diferente dele. O personagem pelo menos se redime de algumas ações do seu passado, justificando então interpretações tanto do Bruce Wayne quanto do Terry McGinnis. E convenhamos, com certeza, esse é um dos episódios que figura no top 10 de melhores episódios da animação do Batman do futuro. É realmente muito marcante. O que você acha desse episódio? Pontos positivos ou negativos a acrescentar? Comente aqui embaixo. E como sempre, tem vídeo aqui no canal todo dia, 2 vídeos, segunda a segunda. Por isso eu vou indicar outros vídeos para você assistir. Primeiro vamos dar uma olhadinha na playlist que está sendo construída de resenhas de Batman no futuro. Já resenhei os outros episódios, tem mais episódios por vir, então dá uma olhadinha lá nas outras resenhas para você comentar também. Além do mais, falei um pouco mais sobre o Absolute Batman, a nova versão do Homem-Morcego que está chegando nos quadrinhos. Vários detalhes que tem pipocado aí. Dá uma olhadinha lá, veja se você gosta ou não. Agradecendo como sempre os membros do canal, essa galerinha que apoia este projeto aqui. Seja membro você também, dá uma olhadinha no botão Seja Membro. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego. E é isso, vou ficando por aqui.